Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos, aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Eu estava aqui meditando num texto que está lá em João, capítulo 10, os versos 25 até o verso 29, que diz assim: Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Gente, pensando aqui sobre ouvir a voz e seguir, né? As ovelhas ouvem a voz do pastor, que é Jesus aqui no caso. Mas eu fiquei pensando no seguinte: eu sou pai de 3 filhos, tenho 3 filhos maravilhosos, lindos e abençoados e que eu amo. E amo muito. E então, desde pequenininho, os meus ouvidos foram treinados a ouvir a voz deles para socorrê-los na hora que eles precisavam. E isso fez com que, mesmo eles estando, às vezes, no meio de 30, 40, 50, 60 crianças, às vezes, quando um deles chamavam pai, eu sabia que era a voz de um dos meus filhos. E eu rapidamente corria para resolver o que estava acontecendo ou para verificar o que estava acontecendo. E provavelmente isso acontece com você que tem filho também. Pode estar no meio de uma grande multidão de pessoas, se a voz deles sobressaírem ao som, você vai saber que aquela voz é do seu filho e você vai correr para cuidar dele. Aqui nós temos talvez a ideia inversa, né? Que Jesus está dizendo que as ovelhas dele ouvem a voz dele e elas seguem a ele. E Jesus reconhece essas ovelhas de longe. Então me parece que também há aqui uma questão de intimidade, há aqui uma questão de que nós fazemos parte do convívio de Jesus. Por quê? Porque nós conseguimos distinguir a voz dele em meio a tantos outros sons dissidentes nesse tempo em que vivemos. E com isso, eu não quero dizer que Jesus está falando hoje ou nesse momento audivelmente comigo e com você, mas ele está falando conosco. E a palavra dele diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz. E nós devemos de fato ouvir a voz do Senhor, a voz do nosso bom pastor que é Jesus. E de que forma nós a ouvimos? De que forma ele fala conosco para que nós ouçamos a sua voz? Hebreus capítulo 1, os versos 1 e 2 diz: Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Deus fala conosco através da sua palavra, a palavra viva e escrita. E as ovelhas devem reconhecer sua voz e ouvi-la. Elas não devem simplesmente ser ouvintes, mas devem responder com uma ação também. Reconhecemos a sua voz e o seguimos, porque o ouvimos. Qual é a lição que eu tenho aqui? Assim como nós treinamos os nossos ouvidos para ouvir e distinguir a voz dos nossos filhos, e mesmo que em meio a uma grande multidão, nós também precisamos treinar os nossos ouvidos para ouvirmos a voz de Cristo e reconhecermos nele o nosso bom pastor, o Senhor. E então não apenas ouvir e reconhecer, mas o seguir, porque nisso está o sucesso para as nossas vidas, a paz e o descanso. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.